E isso leva a uma pergunta bem interessante, que é um próximo mito que a gente vai derrubar, que são o de que ser trans é especificamente achar que você pertence ao gênero oposto que foi designado no seu nascimento. Que a gente comentou isso com relação à criança, que às vezes ela se identifica com o gênero que ela foi designada, às vezes com o gênero oposto. E as pessoas acham que só existe essa possibilidade, mas não. Existem pessoas não binárias, como eu, por exemplo, que não se identificam exatamente com nenhum dos dois. E tem pessoas que se identificam com os dois. E tem pessoas que fluem entre eles. Então, por que não deixar a sua criança fluir num tempo estar mais masculina, depois num tempo estar mais feminina, e assim começar a entender como ela se sente mais confortável? Uma pergunta que me ocorreu agora, que me fizeram, tá? E eu quero passar pra você responder. Derrubar mais um mito. Olha só, não estava programado. Me perguntaram o seguinte: uma pessoa não binária, ela é bissexual? Legal. Isso é diferente, que as pessoas confundem muito, né? Sim. A questão de ser trans e de ser gay ou lésbica ou bissexual. E a gente até trouxe isso no primeiro episódio, onde a gente explicou a diferença entre o que é a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Se isso ainda tá difícil de entender, volta lá no primeiro episódio, dá um Acompanhe. pause, volta lá, entende, volta pra cá pra gente continuar. Amo. E trazendo novamente, de uma maneira mais sucinta, identidade de gênero é como você se identifica, é como você se vê, é como quem você quer ser, está relacionado a quem você é. E a sua orientação sexual é aquilo que orienta a sua sexualidade. Ou seja, por quem você se atrai, por quem você se interessa para ter relações sexuais ou românticas. Então, uma pessoa não binária pode ter várias orientações sexuais. Pode ser uma pessoa hétero, pode ser uma pessoa gay ou bissexual. Mas dá um nó na cabeça realmente. Porque se essa pessoa não é nem homem ou nem mulher, e ela se interessa por, né, o outro gênero, da vez de uma pessoa cis, que sabe que é homem ou é mulher, dá um nó na cabeça. Eu tenho esse nó na cabeça. Isso tem até me trazido muitas questões, depois que eu me entendi uma pessoa não binária, com quem eu me relaciono. Até trouxe, no tempo eu estava namorando uma pessoa, quando eu me entendi uma pessoa trans, isso foi uma questão dentro do relacionamento. E hoje é uma questão nas pessoas que eu quero chegar. E até a gente tem uma questão de, se eu estou me relacionando com essa pessoa não binária, então eu vou colocar em xeque a sexualidade que eu tenho hoje. Mas coisas que eu tenho conversado em terapia que são uma problemática. Poderia ser mais simples, poderia ser só, eu gosto daquela pessoa, aquela pessoa me atrai, então eu vou ficar com ela. O que você é? Mas, gente, quem precisa, sério? A gente precisa realmente se autoafirmar a todo momento e ficar refletindo a todo momento se a pessoa por quem a gente se interessou agora muda alguma coisa em quem a gente é? Pô, não muda, não tem nada. Só que também é interessante nós sabermos quem somos e afirmarmos quem somos, porque a gente consegue encontrar pessoas que são parecidas, a gente consegue ter trocas, não é mesmo? Mas pessoas trans podem ter qualquer sexualidade. E eu já ouvi também, assim, essa questão do nome bissexualidade tá relacionado à binaridade de gênero, né? Isso. Então, você ser uma mulher que se atrai por mulheres e por homens, né? Então, você se atrai pelo gênero que você tem, pelo gênero oposto. Uhum. O não binário, de alguma maneira, não tá em um gênero, né? Então, qual que é o gênero oposto, né? Então, normalmente, pessoas não binárias, muitas vezes, descrevem, eu me sinto atraída por homens, eu me sinto atraída por mulheres, eu me sinto atraído por pessoas. O termo bissexualidade não se encaixa tão bem nesse lugar, né? Isso, exatamente. E olha que legal. No episódio passado também,
eu dei uma dica que era um Instagram de um homem trans chamado Nick Nagari. E ele fala sobre bissexualidade. E ele até traz que esse sufixo bi não é de 2. E ele explica que a bissexualidade também está num campo não binário. No sentido de não ser apenas um sexo ou outro. Não tá entre o meio, ou homem ou mulher. E aí ele disserta sobre isso. E ele traz conteúdos muito interessantes sobre a bissexualidade. Eu acho muito, muito legal acompanhar ele pra ter essa visão dessa sexualidade que ainda é pouco falada, não tem tanta visibilidade, as pessoas não entendem tão bem. Até também colocam como uma coisa confusa, né? A pessoa bissexual é confusa para as pessoas. Continuando, e para finalizar, esse tema sobre transexualidade e orientação sexual, mas também o fato de possibilidades de ser homem ou mulher, existem pessoas trans que se identificam no gênero oposto, mas elas não estão satisfeitas, assim como a gente já comentou aqui, a performar exatamente todas as características desse gênero oposto. Normalmente a gente traz termos como pessoas trans masculinas ou pessoas trans femininas, porque elas estão nesse espectro de performar essa feminilidade, mas não de tentar alcançar todos os padrões que a sociedade espera de pessoas que se denominam mulheres trans. Então, entram termos como boysetas, por exemplo. São pessoas que nem sempre estão buscando se tornar ou apresentar todas as características que disseram que ela deveria. E isso também existe como possibilidade de ser dentro do que é trans. Ser trans é basicamente não se identificar com o gênero que lhe foi designado. O que você vai ser, daí é outra história. Eu acho isso interessante, como essas vivências, elas estão… Eu acho que demonstra, principalmente, como essa visão de mundo não é suficiente. Não cabe, é falha para a sociedade. Acho que só denuncia isso, que a pessoa pode ser muito além disso. E necessariamente criar termos para o que ela quer ser e daí colocar característica para esses termos é algo que a gente faz muito, que vem dessa visão científica da coisa, né? Que você se afasta do objeto, analisa o objeto, dá nome ao objeto e categoriza o objeto. E assim a gente tem um entendimento sobre aquilo. Mas essas pessoas, elas estão além. Então, é por isso que tem o mais no LGBTQIAP+. É esse mais de… São possibilidades infinitas. Porque ninguém é igual ao outro. Eu acho isso bacana, assim. Eu brinco que a gente pode usar o alfabeto inteiro e ainda vai ter o mais. Ai, adoro! Porque a gente nunca vai… Vai começar alfanumérico, vai virar, sabe? Acho tudo.